Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Vamos dando prosseguimento aqui nas nossas aulas de EBD e hoje nós vamos estudar a lição número 15, onde nós vamos falar a respeito da figura de Apolo. O título da nossa lição de hoje é Apolo, o pregador que atraiu as multidões. O texto que eu quero ler com vocês está localizado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24, que diz: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O objetivo da nossa lição de hoje é justamente criar um estímulo dentro de nós para que nós possamos nos aprofundar no aprendizado bíblico, no aprendizado das Escrituras Sagradas, e da mesma maneira que nós nos aplicamos ao conhecimento das Escrituras, que nós possamos também nos aprofundar no compartilhar do conhecimento que nós adquirimos a partir do envolvimento das Escrituras, com as Escrituras Sagradas. Uma das grandes contribuições deixadas por esse homem, por esse personagem chamado Apolo, àqueles que amavam a Deus e desejavam servir a Ele, foi o exemplo de dedicação ao aprendizado da Palavra de Deus e também ao serviço cristão, unindo assim o conhecimento com a prática. E por meio dele nós percebemos que o que importa não é o conhecimento pleno. Aliás, ninguém tem conhecimento pleno de absolutamente nada. Mas, na verdade, o bom uso daquilo que já aprendemos, mantendo boa consciência perante Deus e procurando sempre melhorar cada vez mais. Apolo ele foi um estudante de futuro, por ter unido o conhecimento com a prática, a sabedoria com o dom e a dedicação também com o zelo, a fim de conquistar uma vida cristã autêntica e também uma vida cristã produtiva. O primeiro ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre a disposição para o aprendizado. Nós lemos aqui o versículo 24, mas vamos ler agora o versículo 24, 25 e o 26, que diz assim: Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um homem chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Nesse texto que nós lemos, vai falar também um pouco sobre a sua origem. Apolo ele foi criado na grande colônia judaica estabelecida em Alexandria, no Egito, onde existia ali e concorriam os interesses da filosofia e também da teologia nos meios culturais e também nos meios acadêmicos. Naquela cidade estava ali também a maior biblioteca pública do Império Romano. E vai narrar a história que com mais de 500 mil de rolos de papiros e também de pergaminho. E foi ali também que pela primeira vez o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. O texto tão famoso, texto conhecido como Septuaginta. Nós vamos também perceber que além da sua origem, Apolo teve a sua formação. E nos dias de Apolo, que foi o grande expoente da teologia judaica lá em Alexandria, um filósofo judeu chamado Filão estava popularizando os ensinos bíblicos a partir do Antigo Testamento, numa linguagem alegórica, para que os filósofos também, os filósofos gregos, pudessem compreender melhor aquilo que estava sendo ensinado, bem como também toda aquela população existente ali no Império. Ele foi justamente educado neste ambiente. Além de estudar retórica, Apolo ele especializou-se também no conhecimento e no estudo
do Antigo Testamento e no conhecimento também histórico a respeito da pessoa de Jesus de Nazaré. Pode ter aprendido a respeito do Messias por meio dos cristãos que existiam ali em Alexandria, ou também talvez pela leitura de um dos primeiros evangelhos. Além de sabermos a sua origem, conhecermos a sua formação, nós vamos aqui também perceber através da figura de Apolo uma busca incessante por conhecimento, tendo em vista que conhecimento nunca é demais. Quanto mais você se envolve com o conhecimento, mais você percebe que você precisa e necessita ter. Então Éfeso era um pré-eminente centro cultural e também um centro acadêmico religioso do Império Romano, e era usual que os estudantes lá da Alexandria, Éfeso e também em Corinto fizessem uma espécie de intercâmbio com a finalidade de ampliar os seus conhecimentos. Esse, ao que parece, foi o caso desse personagem chamado Apolo. Tanto que logo ao chegar à cidade ele procurou justamente o quê? Uma sinagoga, e passou ali a debater teologia junto com os rabinos, juntos com os professores, mostrando com isso que certamente isso já era comum para ele já fazia isso na sua terra natal. Então Apolo ele surpreendeu a muitos pela beleza da sua capacidade de fala, da sua oratória e por sua também capacidade de persuasão. Mas aos ouvidos daqueles que eram versados no conhecimento cristão, seus argumentos deixavam muito a desejar ainda, tal como os discípulos de João Batista que se encontravam com Paulo em Éfeso. Apolo ele acreditava que Cristo era o Messias. Isso ele acreditava, sem problema quanto a isso. Mas não havia uma compreensão do poder e da magnitude do ministério de Jesus. Ele conhecia o batismo de João, que era o batismo por arrependimento, mas não conhecia o batismo cristão, que tinha a ver com regeneração, com nascer de novo, né? Ele sabia muito sobre o homem que habitou entre nós, mas quase nada sobre o seu espírito que habita em nós. Aprendeu que Jesus de fato era o Cordeiro de Deus, mas não sabia, não se dara conta, na verdade, de que ele era também o sumo sacerdote das nossas almas, nosso juiz e também o nosso advogado. Nós falamos aqui um pouco da sua origem, da sua formação, falamos também sobre a sua busca de conhecimento, e nós vamos também aqui aprender com a figura de Apolo a sua disposição em aprender mais, né? A se envolver mais e mais com o conhecimento. Olha só o que o versículo 26, vamos ler novamente ele, o versículo 26 de Atos dos Apóstolos. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então a gente percebe aqui que pela providência divina, é interessante você ler o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, você vai compreender muito melhor cada pontuação da lição de hoje. Então a gente percebe a partir desse capítulo que pela providência divina, Paulo foi tocado a deixar aquele casal amigo, que era Áquila e Priscila, e também os seus companheiros de viagem na cidade de Éfeso, né? E olha só o versículo 18 e o versículo 19 diz: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com os costumes judaicos para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Então eles não conheciam os motivos do Senhor, mas o fato é que quando perceberam o grande potencial desse homem, desse jovem chamado Apolo, esse exímio pregador, encararam como uma espécie de ministério para completar o que faltava
no conhecimento do conhecimento cristão a vida desse homem chamado Apolo. Então o que a gente percebe aqui é que Priscila e Áquila passaram a desenvolver o discipulado em relação à vida desse jovem, que por mais que tivesse um baita de um conhecimento, né, fosse um exímio pregador, tinha uma habilidade na oratória fora do comum, um poder de persuasão incrível, mas mesmo assim lhe faltava algo, né, em relação ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Em relação à questão do batismo, não conforme João, que era para arrependimento dos pecados, mas com a proposta do Evangelho quanto à regeneração, que tinha a ver com o nascer de novo, né? Quando o próprio Cristo ali se encontra com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, onde Cristo fala sobre a regeneração com Nicodemos, onde o próprio Cristo é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Então faltava esse conhecimento por parte de Apolo. E Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, foram esses instrumentos de Deus para contribuir ainda mais para o crescimento de Apolo. E é interessante que a gente percebe a partir dessa leitura e desse ponto de vista, o quão Apolo era um homem humilde, né? Pelo fato de ser um extremo conhecedor do Antigo Testamento, ter inúmeras habilidades, como nós falamos aqui sobre a oratória, o poder de persuasão, mas mesmo assim ele se permitiu a ser ensinado por esse casal, quanto àquilo que faltava no conteúdo cristão. E levando também, Priscila e Áquila acabaram levando esse jovem para sua casa e de maneira bem discreta e eficaz fizeram com ele uma espécie de intensivão teológico para fazer com que Apolo pudesse estar mais pleno no conhecimento quanto ao cristianismo. Não sabemos aqui ao certo o conteúdo do que o jovem pregador ensinava com precisão. Nós vemos aqui no versículo 25, né? Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Então não sabemos ao certo o conteúdo do que esse jovem pregador ensinava com precisão. Mas é interessante que o texto vai dizer que ele ensinava, vamos ver aqui o versículo 25, mais uma vez, ele ensinava com profundo entusiasmo e também com exatidão. Sinal que, além de ter entusiasmo, prazer naquilo que ele estava fazendo, ele falava com propriedade, né? E por isso que a gente não sabe o que ele falava ali com exatidão, nem o que o casal amigo lhe expôs com mais exatidão. No versículo 26 vai falar sobre isso. Mas certamente ensinava ali o quê? O Evangelho tal qual haviam aprendido com o apóstolo Paulo. Dentre as doutrinas aqui ministradas, certamente estaria a salvação pela graça, a justificação pela fé, o dom do Espírito Santo, a união com o corpo místico de Cristo pelo simbolismo do batismo e também a celebração da ceia do Senhor. Então nós percebemos que a disposição de Apolo em aprender mais a respeito do Messias era tão notável, tão incrível, que foi capaz de romper com todas as barreiras culturais ali da sua época, assentando-se de forma espontânea, como havíamos falado, e de forma humilde, interessante isso, aos pés de uma mulher cristã como Priscila, deixando-se instruir por ela, mesmo sendo ele já um afamado mestre, um homem famoso na sua oratória. Algo interessante, né, que nós podemos já aprender com a figura de Apolo. A gente nunca pode achar que sabe ou conhece demais. O que nós precisamos fazer é sempre abrir o nosso coração para que nós possamos ter mais fome de conhecimento, com a finalidade de fazer uso, né, desses recursos daquilo que nós estamos aprendendo em prol do reino de Deus e do crescimento da Igreja de Jesus Cristo. O segundo ponto da nossa lição vai falar da disposição para o serviço. Vamos ler o 27 e o 28 do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos.
Versículo 27 diz: Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivavam. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus, de fato, era o Cristo. Então nós percebemos aqui que o discipulado desenvolvido por Áquila e Priscila surtiu uma espécie de grande efeito, que a ponto de o coração de Apolo ele se inflamou pelo ardente desejo de dedicar a sua vida na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que sabia, queria de alguma maneira estar sempre compartilhando com os outros sobre a égide e sobre a direção e a orientação do Espírito Santo, que a ponto de decidir se mudar para Corinto, como nós vimos aqui no versículo 27, onde ali florescia uma igreja, uma colônia judaica próspera e uma igreja que estava ali em contínuo crescimento. Então a sua busca pelo conhecimento bíblico tinha sido de alguma maneira bem sucedida, mas nem por isso ele se acomodou. Queria fazer bom uso desse conhecimento. De que forma? E ele fez bom uso desse conhecimento em benefício da igreja de Jesus Cristo. Por isso que Apolo, quando ele chegou a Éfeso como seminarista, ele já não saiu de lá mais como um seminarista, mas ele saiu de lá como um missionário, porque ele se ofereceu para ir a Corinto, mas foi a igreja de Éfeso quem o enviou, por isso que o texto vai dizer que enviou uma carta de apresentação justamente para que a igreja recebesse ele bem, pronunciando essa carta de recomendação aos irmãos de Corinto, para que o jovem missionário ele fosse bem recebido lá. E sua ousadia e fervor de espírito, acrescida desse profundo conhecimento do Antigo Testamento que ele tinha, junto agora com as verdades do Evangelho, fizeram de Apolo um dos mais notáveis pregadores daqueles dias e daqueles tempos. Já não era mais um aventureiro, não tinha mais sobre ele esse tipo de olhar, mas um verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo a serviço da igreja. E o que ele fez com um bom uso desse conhecimento também? Ele se permitiu ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E pelo Espírito, Apolo, antes era fervoroso de espírito, no versículo 25 vai dizer, movido pelo entusiasmo e da nova doutrina que estava conhecendo, mas agora ele passou a pregar com grande poder, com ousadia do Espírito. E por esse Espírito lhe foi concedido o dom da sabedoria para unir o conhecimento que ele tinha à didática, transformando num cativante chamariz, tanto aos gregos como também aos judeus, especialmente entre os de melhor cultura, dando o estilo filosófico de sua argumentação. Então, infelizmente, houve também aqueles que fizeram de Apolo uma bandeira de rivalidade ao estilo de Paulo. Nós vemos isso ali em 1 Coríntios, na carta, onde muitas pessoas chegaram de alguma maneira tentar colocar Apolo contra Paulo, Paulo contra Apolo, quando disseram eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e tentaram levantar essa bandeira de rivalidade. Mas nós percebemos aqui que nenhum dos dois, nem Paulo nem Apolo, se deixou levar pela voz da intriga levantada pelo povo naquele momento. Mais tarde Paulo escreveria aos Coríntios, elogiando justamente o ministério de Apolo na figura de cooperador da obra de Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. A ideia é, por mais que exista essa questão das escolhas humanas, nós sabemos que todos foram colocados
dentro do corpo, inseridos ao corpo de Cristo, para ser útil para o crescimento da obra de Deus e a expansão do reino de Deus. E Paulo compreendia muito bem isso, por isso que não permitiu com que a relação entre ele e Apolo fosse comprometida por conta dessas bandeiras de rivalidade que se levantaram dentro de um ambiente eclesiástico. Olha só que interessante isso, né? E o capítulo 3, versículos 10, Paulo também disse: eu lancei o fundamento e o Apolo edificou sobre ele. Então, na mesma carta, Paulo reprovou aqueles que se apegaram a Apolo só por causa das suas palavras bonitas, em lugar de dar ouvidos ao que verdadeiramente ele pretendia ensinar. Então, Apolo também fez bom uso desse conhecimento na coragem da exposição do mesmo. Então, nós vemos que no versículo 28, ele refutava publicamente os judeus. E no início, ainda em Alexandria e em Éfeso, Apolo limitava-se a debater teologia em locais reservados para esse fim. Mas agora, na autoridade do Espírito Santo, não tinha constrangimento de falar sobre ou em relação à sua fé de forma pública, onde todas as pessoas pudessem ver, nem de confrontar cara a cara os rabinos e os professores, os doutores da lei, que de alguma maneira rejeitavam a fé cristã. Então nós vemos aqui também que ele fez bom uso desse conhecimento, além de fazer bom uso desse conhecimento em benefício da Igreja de Jesus Cristo, ele fez com o poder do Espírito Santo, a ponto de se sentir encorajado na exposição da mesma. E ele fez bom uso desse conhecimento também na abnegação de si mesmo. Quando um segmento da igreja em Corinto fez dele uma espécie de pretexto para gerar uma divisão no seio da igreja, Apolo teve uma atitude muito bonita. Apolo ele preferiu se retirar de Corinto a fim de abafar essa controvérsia gerada ali na igreja, que surgiu lá, né, envolvendo o seu nome e também envolvendo o nome do apóstolo Paulo. Em lugar então de se aproveitar desse momento de fama, né, de ser apontado como uma figura preeminente ou proeminente naquele lugar, talvez colocando Apolo até acima do apóstolo Paulo, e Paulo não percebe-se a partir da leitura que nós fazemos que ele não concordou em hipótese alguma com isso, muito pelo contrário, ele tentou argumentar de alguma maneira, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, que ambos estavam ali para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Então, em lugar de aproveitar esse momento de fama, ele recolheu-se à obscuridade, humilhando a si mesmo para que a mensagem do Evangelho não fosse maculada, manchada, e não se gerasse uma inimizade ministerial entre ele e o apóstolo Paulo. Então, o local para onde ele foi, não sabemos. E é incerto nessa informação. Embora Paulo soubesse, pois lhe escreveu inúmeras vezes pedindo que voltasse a Corinto. Nós vemos isso ali em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 12. Mas, infelizmente, Apolo não quis. Concluindo a lição de hoje, irmãos, para Apolo, então, o importante era servir a Deus. Não importava onde. Se em Corinto, se em Éfeso, se em Alexandria, o importante para ele era fazer com que o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo pudesse ser exposto e as pessoas pudessem ter conhecimento da fé cristã que ele pregava, que ele anunciava e vivia. Então o lugar para ele era indiferente, né? Nós percebemos isso nas leituras que nós fizemos. E nunca pretendeu usar seu dom para se promover. Nós percebemos isso quando a igreja de Corinto tentou fazer isso de alguma maneira com ele. Então ele tinha essa consciência. O apóstolo Paulo também não permitiu, porque ambos tinham consciência que estavam ali para contribuir para o crescimento do reino de Deus e para a pregação do Evangelho
de Jesus Cristo. Então sua vida foi marcada pela sede de aprender e também pelo desejo de servir. Então até o final do ministério de Paulo, a amizade entre os dois se mantiveram inabalável. Apolo então aprendeu na teoria e também aprendeu na prática. Embora tenha preferido servir na obscuridade, fora dos holofotes, nós percebemos que a sua breve passagem pelos relatos bíblicos nos deixou preciosos exemplos a serem seguidos. Olhemos então para Apolo e que possamos extrair para a nossa vida esses exemplos, né? Exemplos de alguém que estava muito mais preocupado em servir a Deus e em servir também no crescimento e na expansão do reino de Deus, e também para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado, e não importava onde, e nunca pretendeu usar seu dom para se promover. Nós recebemos as habilidades por parte de Deus justamente com a finalidade de serem usados em prol do reino de Deus, sobre a égide e direção do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando o corpo de Cristo compreende isso, é impossível que ele não cresça, é impossível com que ele não prospere, né? É impossível com que ele não demonstre através das suas atitudes essa vivacidade, se podemos dizer assim, através do Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos, à luz da vida desse discípulo amado de Jesus Cristo chamado Apolo, não deixar de buscar conhecimento da parte de Deus para a nossa vida. Porque por mais que não cheguemos no pleno conhecimento, a ideia é sempre conhecer mais. Não só conhecer simplesmente para guardar para si, mas com a finalidade de dividir com aquele outro que não sabe, que não conhece sobre a fé cristã. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que você tenha um excelente domingo na paz do Senhor e faça uso desses exemplos do discípulo amado de Jesus Cristo, Apolo, para conhecer mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.